Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li em 2014. Eu separei 10 livros, eu li 113 livros no ano passado, que foi um número muito bom, levando em consideração que eu tive meses muito apertados de tempo, eu ainda consegui ler várias obras. Claro que eu li poucos clássicos, que livros maiores, com mais de 400 páginas, foram mais difíceis de eu ler. Ainda assim foram ótimas leituras, eu não tenho do que reclamar. Bom, eu não separei em ordem, são 10 livros que eu amei. Não tem primeiro, segundo e terceiro, simplesmente livros que me emocionaram e que valem a pena estar nesse vídeo. O primeiro deles, claro, foi de longe um dos melhores livros que eu li em 2014, virou um dos meus favoritos da vida, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu nunca tinha lido nada das irmãs Brontë, foi o meu primeiro contato e eu simplesmente me apaixonei pela obra. Vocês já sabem que eu adoro Jane Austen, então eu gosto muito das leituras desse período histórico, então eu imaginei que eu iria gostar, mas não que eu ia amar tanto. É um livro que tem emoção, drama familiar, romance, tem várias reviravoltas, uma crítica social, aquele período da Inglaterra, do papel das mulheres. Então é um livro que traz umas mensagens muito bonitas, mas que acima de tudo tem um romance incrível. Ele vai contar a história da protagonista desde o início da vida dela, então a gente vai acompanhar a infância difícil que ela teve, as dificuldades familiares que ela teve que enfrentar, a educação rígida e como isso fez com que ela se transformasse numa jovem mulher rígida, fechada aos sentimentos, que não deixa transparecer suas emoções, e como isso afetou ela no dia a dia, quando ela saiu para trabalhar como governanta e quando ela se apaixonou pela primeira vez. É um livro muito bonito, que ele se passa num espaço de tempo longo, então nós vamos acompanhando realmente o crescimento, o amadurecimento da protagonista, vamos nos envolvendo com o drama dela e principalmente com os valores que ela carrega. Realmente foi um livro que eu me apaixonei e eu pretendo relê-lo logo, porque já estou com saudade. Só de falar pra vocês já dá aquela vontade de reler ele. Outro livro que eu amei, mas eu não sei se eu tenho capacidade psicológica de reler ele, é Os 13 Porquês, do Jay Asher. Esse é um livro, ele é um contemporâneo juvenil com drama. Ele traz uma protagonista que ela cometeu suicídio, mas ela deixou 13 gravações em fitas cassetes das pessoas que estão envolvidas nessa atitude dela, pessoas que de certa forma fizeram com que ela decidisse se suicidar. É claro que a decisão foi dela, mas essas pessoas estão direcionadas nas dificuldades que ela teve na vida. Então até mesmo os protagonistas, que no caso é a protagonista que narra pelas fitas e o protagonista que está escutando as fitas, ambos deixam claro o efeito bola de neve. Às vezes uma atitude tão pequena, uma frase, um olhar, faz com que o outro se sinta inferior e vai guardando aquele sentimento. É exatamente isso que essa protagonista fez, e ela coloca pra fora esses sentimentos nessas fitas, que ela deixa para que essas pessoas envolvidas escutem. É muito bonito, é muito rico emocionalmente, é um tipo de livro que toca o leitor, então eu fiquei encantada. É um romance assim, uma história de realmente tirar o fôlego, com temas muito fortes, e é juvenil, então é uma coisa que me encanta ainda mais, porque eu acho incrível obras juvenis falando para os jovens, falando dos jovens, com essa capacidade de trazer uma bela mensagem. E o final também é muito rico, eu amei, me apaixonei, chorei horrores com esse livro. Outro romance que me fez chorar muito e pelo qual eu sou apaixonada. Na realidade eu sou apaixonada por tudo que essa autora escreve, mas esse é o meu preferido dela. É Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Esse livro, assim, ele traz muito mistério. Ele tem uma protagonista que ela sempre foi criada dentro de casa, ela nunca foi pra escola, e aí no terceiro ano, que seria no último ano do ensino médio, ela convence a mãe a deixar ela estudar no colégio. Ela faz isso com o apoio da vizinha, que é a melhor amiga dela, mas essa vizinha acaba ganhando uma bolsa de estudos, então ela tem que enfrentar o colégio sozinha. No começo parece que vai ser só um drama
escolar, que ela vai sofrer bullying, que ela vai ter que encontrar bons amigos, mas aí a trama começa a crescer, a gente vê um romance, vê um drama familiar incrivelmente rico e emocionante. Essa protagonista e o protagonista masculino sofreram muito, mas o sofrimento deles só vai se tornar real para o leitor aos poucos, e isso é angustiante, é doloroso e faz a gente pensar em quantas pessoas já passaram por dramas parecidos com um desses protagonistas. Eu não posso falar sobre o que o livro fala, porque os principais pilares seriam spoilers, mas são temas reais da nossa sociedade, muito dolorosos e que são tabus, que são pouco trabalhados. Então é um livro que traz uma carga emocional muito forte, que deixa o leitor assim angustiado de sentir todas as dores da protagonista, e que é um livro de superação muito, muito bonito. É um tipo de romance que eu indico para todos que gostam de new adult, que gostam de romance juvenil mais maduro e que gostam de tramas com drama em geral, porque realmente é um tema muito forte e uma escrita super fluida que faz a gente devorar o livro. Me apaixonei, gente, eu chorei muito, mas não conto porque eu sou super chorona, mas esse aqui foi realmente um livro que me marcou e que toda vez que eu vou falar dele eu começo a relembrar os sentimentos da protagonista, e isso me dá uma angústia assim incrível. Existem pedaços aqui da história que me marcaram demais, então é realmente uma das melhores obras que eu li o ano passado. Outro livro também é um jovem adulto maduro. Eu li bastante desse gênero ano passado e realmente foram ótimas leituras. É Cartas de Amor aos Mortos. Essa protagonista, ela perdeu a irmã mais velha faz pouco tempo, é recente. E a irmã mais velha era aquele ponto de referência. Eu acho que quem tem irmãos e quem é o irmão mais velho consegue entender que o irmão mais velho, mesmo sem perceber, ele é um ponto de referência, ele é um espelho pro irmão mais novo. Eu sinto muito isso com a minha irmã mais nova. E aqui a gente tem essa relação, a irmã mais nova perdeu o porto seguro dela dentro de casa. Ela tá completamente abalada e ela precisa agora enfrentar o ensino médio. Então ela tá indo pro primeiro ano sem a irmã, sem nenhum amigos, porque ela prefere ir para um colégio diferente, onde as pessoas não a conheçam, não saibam do que da perda dela. E ela tem um problema familiar muito forte, porque a família dela tá separada e tudo isso que aconteceu com a irmã dela ainda separou mais eles. Então a única forma dela falar, dela colocar isso pra fora é por meio de cartas. Cartas que ela escreve para personalidades, músicos, autores, atores famosos, mortos. Então é como se fosse um diário, ela narrando o dia a dia dela na escola, essas novas experiências que ela vai tendo, os amigos que ela vai fazendo, a personalidade que ela vai criando pra ela a partir do que a irmã dela era, porque ela realmente está perdida, mas com o quê? De que tem um peso nas cartas dela. As cartas de início elas são bem densas de ler, porque a gente não entende o tamanho do sofrimento dessa protagonista, porque é um segredo. É algo que só no meio do livro vai ficar claro. E aí, além de tudo que ela passou, da perda da irmã dela, tem algo horrível que ela teve que enfrentar. E aí tudo faz sentido. O livro fica ainda mais emocionante, porque mostra tudo que essa protagonista tem que superar, o quanto ela tem que ser forte para erguer a cabeça e seguir adiante. É muito bonito. É porque ele vai narrar aquele período mais difícil da vida do adolescente para um jovem adulto, essa transformação, esse período de descobertas e tudo que ela tem que deixar para trás, tudo que ela tem que superar. Ela vai se encontrar e também vai aprender a falar mais sobre os medos e traumas dela, e tem toda a parte familiar de reconstruir esse lar, de reaprender a confiar nos pais, a conversar com eles. É realmente um livro muito bonito e que me emocionou bastante. Um dos meus favoritos da vida e do ano passado foi Proibido. Eu li esse livro em e-book e aí depois eu ganhei ele de presente do meu noivo, o livro, porque eu fiquei pedindo pra ele enlouquecidamente. Esse romance é avassalador. Ele marca o leitor de uma forma que é impossível descrever em palavras, porque ele é denso demais, ele é forte demais. Primeiro que ele fala sobre um tabu da nossa sociedade, de algo improvável que todos
quando começam a ler a história, é impossível você não torcer o nariz e você ficar com nojo mesmo, seria a palavra certa, porque é um relacionamento entre dois irmãos que se apaixonam. É difícil acreditar, aceitar, achar normal. Então, primeiro porque a autora dá um tapa na nossa cara ao mostrar algo que nós não aceitamos naturalmente. E segundo, porque ela dá outro tapa ao fazer a gente torcer para que isso dê certo. É muito difícil, porque o nosso lado racional e emocional entra em conflito. Um dizendo que não é certo e o outro pedindo, implorando para que o final desses dois irmãos seja feliz. Então é muito difícil mesmo aceitar o começo dessa leitura. E é mais difícil ainda não se envolver com esses dois irmãos, porque não é só romance. É a vida difícil que eles levam, o fato deles terem que cuidar dos outros irmãos mais novos, o fato deles terem pais que são completamente relapsos, que não estão presentes, que não percebem o sofrimento velado deles e a força que esses dois jovens possuem para ainda assim pisar em cima das suas necessidades, porque jovens com 17 anos, o que eles querem nessa idade? E esses dois, não, eles abrem mão de tudo pela família. É um livro que realmente faz a gente querer que as coisas sejam diferentes, que faz a gente repensar nos valores da nossa sociedade e nos valores do amor também, de como o verdadeiro amor deve ser e de que não é algo que quando termine o livro a gente vai falar, é completamente normal. Mas é algo que quando aparecer na TV, dois irmãos se casam, a gente não vai virar o nariz e falar, nossa, como isso é errado. A gente vai primeiro tentar entender a história deles antes de julgar. Então é um livro muito forte. Gente, o final desse livro é tipo assim, eu poderia dizer pra vocês que é lindo, que é fantasioso, mas pensem comigo, é um tema difícil de abordar, então se preparem para um final espinhoso, que vai deixar todos com o coração nas mãos. É lindo, apaixonei. Dos melhores da vida também, e um dos mais difíceis de ler, eu não teria coragem de reler ele. Outro livro que eu adorei, e que também é jovem adulto, nossa, olha a surpresa, é Mar da Tranquilidade, da Katia Milay. Esse livro é muito bonito também, ele é intercalado entre a mocinha, a narrativa da mocinha e do mocinho. A mocinha, ela já começa a narrativa falando que ela está olhando para a mão dela e que ela olha na mão retorcida, machucada, tudo que ela perdeu, o futuro que ela perdeu e que a única coisa que ela quer é vingança. Então o livro já começa tenso, a gente já sabe que a mocinha passou por um momento difícil, que ela tem um segredo, que ela carrega um drama, mas é algo que nós não imaginamos. Não existe uma pessoa que tenha lido esse livro, eu tenho certeza, que consiga decifrar o que essa mocinha tenha passado. Até porque não é algo clichê, superficial, não é algo repetitivo nesse tipo de livro. E é algo que realmente pode acontecer, que a gente vê nos noticiários, que a gente vê na TV, mas que eu mesma nunca tinha parado para imaginar a dor de alguém que passe por uma situação assim, o como isso muda a vida da pessoa. Então o livro é muito profundo porque ele vai trazer, primeiro, o segredo, que a gente não sabe o que é, e segundo, a evolução dessa protagonista, a forma que ela vai amadurecer, que ela vai aprender a conviver com a dor, e como o mocinho que ela conhece, que também tem uma dor, também tem um sofrimento, vai ajudá-la a superar. Então os dois se encontram e vão um ajudar o outro. É muito bonito porque eles se tornam porto seguro de cada um, mas não é de uma forma assim previsível. Não, o relacionamento deles é conturbado, até o romance fica em segundo plano em alguns momentos. Tem algumas coisas do romance que eu não gostei tanto, mas de todo caso a história é muito bonita. Os dois protagonistas têm uma jornada de vida muito forte, eles precisam aprender muito. Realmente é uma história tocante e que faz o leitor refletir. Mais um livro lindo, que agora não é jovem adulto maduro, mas é juvenil e que, gente, olha, esse livro, se você tem ele parado na sua estante, se você já comprou ele, por favor, leia ele, aprenda com ele. Se você já leu e amou, dê ele de presente, indique ele para todos os seus amigos, porque esse livro realmente é um tipo de obra que deveria ser lido por todos.
Eu tô falando de Extraordinário, da J.R. Palaz. Eu já falei pra vocês também, né? Vocês estão cansados de saber dessa obra. Ele traz um protagonista que ele teve uma gestação complicada, ele passou por várias cirurgias depois que nasceu, então ele tem o rosto todo deformado. A partir das orelhas, dos olhos, a boca para mastigar. E então, quando as pessoas olham para ele, a primeira coisa que elas percebem é como ele é feio. Como o rosto dele dá nojo, faz com que as pessoas se afastem. E eu não digo isso porque eu tirei essa conclusão, mas porque ele, um protagonista de 10 anos, consegue ver esses sentimentos refletidos nos olhos das pessoas que olham para ele. E aí ele narra como é você saber que as pessoas não conseguem lidar com o rosto dele, com as deficiências físicas que ele tem. E aí, além disso, ele tá tendo que ir para um colégio. Ele nunca estudou num colégio grande assim e tá tendo que se enturmar. Pensa, 10 anos, você tem que criar amigos. E as crianças fogem dele. As crianças são as mais transparentes. Crianças podem ser muito duras porque elas são sinceras. E as crianças não se aproximam dele por causa da superfície. Mas ele é um garoto extremamente inteligente, ele é muito perspicaz, se doa muito aos outros. E tudo isso vai fazer com que as crianças ao redor dele, os professores, a escola em si, se transforme. Aprenda a aceitar o próximo, a ser mais gentil, mais companheiro. E até mesmo ele, que foi criado muito assim, sobre as asas dos pais, que foi protegido em muitos aspectos, vai ter que aprender a lidar com o mundo lá fora, aprender a lidar com os sentimentos das outras pessoas. Então é um livro realmente que traz uma mensagem muito bonita, e é o que eu disse, é gentileza, respeito, amor a todos, e são valores que a gente se perdeu nesse mundo corrido, nesse mundo que leva muito em conta o que o outro tem e o que o outro aparenta ser. São valores aqui que a gente tenta restaurar, e daquele amor por inteiro, que não vê raça, não vê credo, não vê religião. Muito bonito mesmo, a mensagem por trás é belíssima. É leitura obrigatória, gente, é sério. Eu posso estar sendo exagerada, mas leem e tirem suas próprias conclusões. Não tem nenhuma pessoa que falou comigo que não tenha amado esse livro. Ele é perfeito, mesmo. Mais 3 livros. Um deles foi o meu favorito do ano passado, mas não foi o meu favorito da série. Eu tô falando de Cidade do Fogo Celestial. Esse livro tá aqui porque ele termina um marco na minha vida de leitora. Ele é o último livro da série Os Instrumentos Mortais, uma série que eu acompanho já faz um tempo, pela qual eu sou apaixonada, e mesmo não tendo sido o melhor da série, foi um marco porque acabou, sabe, aquela sensação de que você não vai ver mais esses personagens, de que o mistério foi, a guerra acabou e o que eu vou fazer? Eu não sei, eu ainda fico pensando. E realmente a autora soube como acabar a série. Ela criou também um caminho para as outras séries que vão vir e deixou todos os leitores, eu tenho certeza, muito emocionados e apaixonados ainda mais por esses personagens. Foi incrível, lindo. E é bom quando você termina uma série de uma forma gostosa, sem aquele peso no coração, sem se sentir triste. Você sente saudade, mas não fica triste totalmente por ter acabado. Outro livro que eu amei, que eu acho que sempre tem que ter um livro dela na minha listinha de melhores, foi O Visconde que Me Amava, da Julia Kim. Eu já tinha lido esse livro antes em e-book, mas nesse ano eu li 3 livros dela, da série, o segundo, o terceiro e o quarto, esse ano de 2014, e esse foi o melhor. Ele é um dos meus favoritos dessa série. É um livro, assim, que tem romance, tem uma personagem feminina muito forte, um personagem masculino incrível, envolvente, tem aquela narrativa de amor familiar completamente apaixonante e tem um drama algo para os personagens superarem, que foi algo que me marcou bastante. E o último livro que eu vou mostrar pra vocês, eu vou dar uma dica. Não é um romance, é um dos únicos thrillers que eu li e eu me apaixonei. É Garota Exemplar,
Gente, esse livro marcou muito, porque eu nunca tinha lido nada assim. Foi realmente assustador me envolver tanto com uma história. Eu achei o começo da narrativa meio parada, mas depois das primeiras, acho que 50 páginas, se eu não me engano, a história engrenou de um jeito que eu fiquei completamente envolvida. Quando acabou, eu só parei e falei: Paola, por que você não leu nada assim antes, sua boba? Foi realmente incrível, arrebatador, envolvente. O suspense é de deixar o queixo caído. A narrativa ela intercala entre dois pontos de vista. O Nick, que é o mocinho da história, ou o anti-herói, ele chega em casa no dia do aniversário de casamento e vê que a sua esposa não está. Pela situação da casa, ela foi raptada ou ela foi assassinada, alguma coisa aconteceu com ela, porque a casa está toda revirada. Então, ele vai narrar os dias de busca pela Amy. E o outro ponto de vista é o diário, que é dela. Então a narrativa desde quando eles se conhecem, então tem todo aquele romance gostoso, de início, de paquera, de como eles vão se envolvendo, do casamento, e aí das dificuldades que eles vão passando, do declínio no decorrer dos anos. E aí ela narra sobre um relacionamento que tá perdido, mas que ela tá tentando com todas as forças reerguer. E aí a gente tem duas narrativas muito diferentes, porque ela mostra que é uma mulher companheira, que tá tentando apoiar e ajudar o seu marido, e ele mostra um casamento que tava caindo aos pedaços, com uma esposa completamente pirada, maluca, lelé da cuca, e que eles não estavam bem de forma alguma, e que não é culpa dele. Então temos dois personagens querendo vender a versão deles, e aí o leitor fica: não, agora eu acredito nele. Aí 5 minutos depois: não, é certeza que é ela que tá certa. Não, a culpa é dos dois. A gente fica assim, que nem barata tonta, sem saber o que imaginar. Porque é um livro que mexe muito, ele tem várias emoções, ele faz a gente pensar sobre várias coisas. Ele traz uma reflexão sobre o casamento na atualidade, como os relacionamentos estão conturbados, como a gente perdeu muito dos valores e como as pessoas, elas criam imagens muito falsas de si mesmas, elas vendem algo que elas não são. E eu realmente quero ler mais livros assim nesse ano. E espero ler mais thrillers incríveis. Esse aqui me marcou não só pela história ser ótima e por ter feito assim uma mescla de emoções durante a leitura, mas também por fazer cair a ficha de que além de romance existem outros gêneros que são muito bons, é só eu saber procurar autores. Bom, galera, essa foi a minha lista gigante de livros. Espero que o vídeo não tenha ficado muito emocional, porque é difícil segurar quando a gente fala de livros que a gente ama. E espero que 2015 também tenha muitos livros especiais para que a gente possa ler. Um super beijo e até mais. Tchau!